Temporada de aumento. Congresso cobiça salário do Supremo Tribunal Federal. Como o Supremo, onde o ministro ganha R$ 26.700, está pleiteando o aumento para R$ 30.600, os deputados federais que ganham R$ 16.500 querem aumentar o salário para finalmente se equipararem aos ministros do Supremo. Aí passariam os deputados federais de R$ 16.500 para R$ 30.600. E é um projeto que será votado nos próximos dias. Há expectativa sobre o resultado. E nós estamos aqui discutindo. E aí, doutor Marcelo Dornelles, presidente da Associação do Ministério Público, como nós estamos aqui centralizando o debate nas remunerações do Judiciário Federal e do Parlamento Federal, mas mesmo sabendo que depois repercute nos estados, o que se comenta, não só a boca pequena, a boca grande, é que os poderes sempre conseguem o que querem, enquanto que o funcionário público comum permanece ali morejando naquela remuneração baixa e sempre protelada, que talvez não seja votado esse aumento agora, fique para o ano que vem. E aí vem aquela pergunta, mas esse parlamento está a merecer uma remuneração de R$ 30.600? E o senhor há pouco, como exaltou e fez bem, que nós precisamos, num país democrático como é o Brasil, de um parlamento realmente autônomo, livre, mas ele trabalha bem, ele é operoso, ele é conceituado, é um parlamento honesto, é um parlamento transparente. O que o senhor acha? Eu acho o seguinte, Lazer, acho que o Congresso Nacional, a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores representam exatamente a casa do povo. Sempre se tem uma expectativa de que todos os parlamentares sejam brilhantes, sejam honestos, como se a sociedade assim o fosse. Então eles representam exatamente o nosso corpo social. Então na nossa sociedade tem pessoas corretas, pessoas brilhantes, pessoas medíocres e pessoas corruptas. Então essa representatividade toda vai para lá. E esse é o sistema, né, de democracia. Então a representação do povo tem de tudo. Então nós vamos encontrar lá pessoas brilhantes e vamos encontrar pessoas lá que estão lá só para obter vantagens. Mas quem é que predomina? Porque há uma frustração com relação às tão ansiadas reformas, com relação ao número de projetos para serem votados. Será que não estão emperrados porque o lado ruim predomina ao lado bom? Acho que, na verdade, a questão do lado ruim, pelo que se conhece, ele é pequeno. É que sempre o lado ruim sempre é manchete, né? Então, se os parlamentares são corretos, são honestos, estão trabalhando, estão votando, não é notícia. Agora, se ele não foi, se ele teve um desvio, se ele teve algum problema, é a notícia. Mas a pessoa mais importante no Brasil a dar essa notícia, a criar essa manchete, não era jornalista. Foi o então deputado federal Lula, que disse que o Congresso era formado de 300 picaretas. Provavelmente ele tenha se arrependido de ter dito isso, né? Hoje, provavelmente, ele não diria isso. Ele disse num contexto político de reivindicação. Hoje, talvez não dissesse isso. Mas não que não se tenha. Eu acho que em todas as funções públicas e privadas tem problemas. Acho que o Congresso, pelo que nós observamos lá, a gente vai em torno de uma vez por mês, um pouco mais, tem um período de muita concentração de trabalho. Isso que às vezes as pessoas não compreendem. Por exemplo, às terças e quartas-feiras, eles trabalham das 8 da manhã à meia-noite, 1 hora, 2 horas. Né? E trabalham, argumentam e construem. Porque as soluções no parlamento são soluções construídas. Não se tem coisas prontas. Isso é aquilo. As coisas se constroem. E a construção se dá, às vezes leva tempo a se construir, até que as coisas... Se busque alguns consensos. Né? Porque nem tudo vai... Se for no afronte, no voto, nem tudo vai se resolver de uma forma adequada. Então isso demora. Os parlamentares trabalham nas comissões, trabalham nas representações, trabalham junto à comunidade. Então esse trabalho, normalmente, como é que se dá a questão da reportagem? Terça e quinta voto, terça, quarta, quinta voto, sexta já voltaram. Certo que voltaram, porque o trabalho não se limita a votar em plenário. Tem todo um trabalho prévio de comissão, de sustentação, de ouvida de base, né? E eu estou, no fim, defendendo mais o parlamento, porque efetivamente conheço pelas andanças que tenho, que faz com que só seja notícia o que é ruim. Então, se 4, 5 de 513, 4, 5 ou 10 que seja,
tiverem problemas, certamente vão ser 10 notícias. E aí, no acúmulo, aquilo que chega à sociedade sempre chega pelo lado negativo. Isso não é só no parlamento, isso acontece na nossa atividade, na magistratura. Então, se o juiz julgou 100 processos no mesmo, é notícia. Agora, se ele atrasou um, ele atrasou. Então, esse tipo de informação que leva à comunidade acaba levando a um desprestígio do parlamento, que acho que representa o povo brasileiro. Tem pessoas boas, pessoas más, pessoas corretas, pessoas incorretas, que representam a maioria da sociedade brasileira. O repórter André Azevedo, da TV Com, foi às ruas ouvir as pessoas sobre os aumentos salariais dos poderes. Vamos ouvir. Eu acho que não condiz muito com a realidade do país, né? Onde tu fala no salário mínimo aí de 500 e poucos reais, é um salário que não condiz com a nossa realidade. O senhor acha errado eles ganharem isso ou errado é o povo ganhar pouco? Como é que é essa equação na cabeça? Eu acho que nivelar por baixo é brabo, né? Eu acho que é muito alto o salário deles lá em cima e o povo está muito baixo. Eu acho que tem que aumentar um pouco o povo. Eu acho que é um salário meio desproporcional também que eles estão ganhando lá. Não dá para nivelar por baixo, mas também não dá para tocar todo mundo lá em cima, né? É muita coisa. Acho totalmente injusto, né? Totalmente fora da realidade do povo brasileiro isso. Você acha que eles não deveriam ganhar assim, ou o povo que deveria ganhar mais? Como é que é essa equação no caso? Né? Eu acho que o povo deveria ganhar mais e eles um pouco menos, de repente, para deixar mais próximo. Me parece que a gente vê constantemente, né, essas propostas de aumento que acabam indo sempre para os mesmos lugares e a gente não enxerga um reajuste de mesmo patamar para outras categorias, né, pode-se dizer até para o salário mínimo, por exemplo, que jamais acompanha esse tipo de aumento. Então, acho que tinha que se pensar antes de se discutir isso em se aumentar a massa salarial de todo brasileiro, enfim, do Brasil como um todo. Não dá para a gente discutir só o reajuste para algumas categorias que tradicionalmente são as que já ganham mais. Além do salário gigantesco, astronômico que eles ganham, ainda tem auxílio terno, auxílio aluguel, um monte de auxílio, então os caras já ganham demais para estar com mais um aumento ainda. Enquanto isso, o pessoal ganha salário mínimo aqui, tem que se virar nos 30, tem que fazer milagre para conseguir passar o mês com um salário mínimo. Falou em auxílio terno ali, embora seja a vez de falar o doutor Jorge Maciel, mas tem auxílio terno na Assembleia Legislativa? Eu estava esperando que entrasse na pauta do salário, porque o salário dos deputados estaduais é 11 mil e alguma coisa por mês. Mas, na verdade, um deputado estadual recebe, além do 13º, outros 2 salários. Então, o salário não é 11.500, ele passa para 14 mil reais. E tem terno de... Uma média por mês. É o que chamam, né? O 13º, 14º, 15º salário. Então aí são 2 salários a mais. Para fazer ternos. Exatamente. Doutor Jorge... Então, na verdade, a remuneração do deputado estadual, a média, não é de 11.500, é de em torno de quase 14 mil. Doutor Jorge Maciel, a OAB tem uma posição firmada sobre essas diferenças? Diferenças... salariais, assim, tão altas para os poderes como Supremo e Congresso Nacional na relação com o funcionário público comum? Sim, é justamente um ponto que eu manifestei no bloco anterior. Sim, mas é uma posição institucional? Uma posição institucional da ordem, né, de buscar melhores condições de trabalho para todo o funcionalismo público, né? Justamente equalizar de uma melhor maneira essa remuneração, porque todos, no final das contas, são importantes, são partes de uma estrutura do Estado e mais do que isso, são pessoas que estão ali para servir ao público, né? O serviço público, o magistrado, o membro do Ministério Público, o deputado, todos estão aí para servir o público, né? Então, todos devem ser remunerados condignamente, devem ter condições dignas de sobrevivência, né? E essa questão, ela tem que ser analisada dessa maneira. Concordo com o doutor Marcelo quando ele diz que não podemos generalizar. Acho que realmente é um equívoco analisar o parlamento ou qualquer outra instituição de uma forma generalizada. Nós temos bons e maus profissionais em todas as atividades. Mas o senhor, como um cidadão e como o representante de uma instituição importante como é a OAB, está satisfeito
com o trabalho do Congresso Nacional? Não, Não está. não posso dizer que esteja satisfeito. Temos que levar em consideração que estamos renovando. Sim, não, mas o que veio até agora? O que veio até agora, acredito que seja consenso geral que não satisfez as expectativas da população. Mas entendo que a imprensa tem um papel importantíssimo no acompanhamento do trabalho desenvolvido não só pelos parlamentares, mas pelos magistrados, pelos promotores, enfim. Né? O povo deveria participar mais. Não concordo com aquele ouvinte que diz que se o nosso povo tivesse brio, as coisas já teriam tomado um outro rumo. Não, acho que não é por aí, mas acho que tem que haver uma maior participação popular no sentido de cobrar dos seus representantes que corresponda ao sufrágio recebido. Inclusive a ordem, nesse entendimento, divulgou nessa última eleição e disponibilizou através da nossa página na internet um formulário para que o eleitor anotasse, fizesse aquela cola para levar no momento do voto e guardasse, recomendando que guardasse aquilo para acompanhar o desempenho daqueles nos quais ele votou depois durante o mandato. Muito bom. Fazer um intervalo para ouvirmos o deputado Marquesan Júnior e o doutor João Ricardo Costa, que não falaram nesse bloco. Voltamos.